Boa noite, boa noite. Tô feliz, tô animada. E você também está? E a live de hoje é sobre 3 mitos que podem dificultar o atendimento do paciente adolescente. Se você está chegando aqui agora, eu sou a doutora Giane, sou médica especialista em adolescente, estou aqui para ajudar psicólogo e terapeuta a atender paciente adolescente com problema emocional e dando 4 primeiros encontros para você se sentir segura para que a terapia possa fluir. Então, seja bem-vindo à série de aquecimento, que a gente está na fase 1. E se você ainda não se inscreveu, se está tendo problema, vai lá na link da bio, se inscreve para o dia da aula. Eu sou médica, sou pediatra, especialista adolescente e mãe de 2. Então, eu quero dizer para vocês que nessas lives eu estou preparando vocês para passar para um outro nível na sua profissão. Na live 1, a gente falou de 5 motivos para você ser valorizada na sua profissão. Não assistiu? Não quer ser valorizada na sua profissão? Corre lá para assistir, para fazer sentido todo esse conjunto de aulas que a gente está fazendo desde... Essa é a 5ª live. Na live 2, a gente falou de 4 crenças que podem limitar o seu sucesso profissional. Coisas que estão dentro da sua cabeça, coisas que você acredita que não deixa que você tenha sucesso. E na live 3, a gente falou sobre lotar a agenda não necessariamente significa vitória profissional. Porque sim, é uma agenda equilibrada que vai te dar uma vitória profissional. E não sabe o que é uma agenda equilibrada? Assiste lá a live 3, que está tudo faladinho lá. Na live 4, a gente falou dos 5 hábitos que vão te levar ao crescimento profissional. E hábitos que a gente precisa começar a fazer aos poucos, repetir, até que um dia eles se tornam automáticos, né? Se você não assistiu as 4 lives, corre lá para assistir. E vamos falar então do tema de hoje. O tema de hoje é 3 mitos que podem dificultar o atendimento com paciente adolescente. Mas aí eu quero falar primeiro a origem da palavra mito, né? A forma que a gente usa a palavra mito hoje é muito diferente de quando ela surgiu lá na Grécia Antiga, que era quando se tinha uma história, né? Um conto que tinha algum ensinamento para dar para a gente, transmitir algum aprendizado. No senso comum atual, mito pode significar um absurdo, uma mentira, o oposto talvez seja verdade, realidade. Não, né? O mito não é nem verdade, também não é mentira. O mito é uma representação, uma forma de interpretar algo. E interpretar é esclarecer. E eu quero comentar, então, 3 mitos sobre adolescentes, que talvez passe pela sua cabeça também, você concorde com esse senso comum. E o primeiro mito é que adolescente é adulto miniatura. O que você acha disso? Você também pensa assim? Já pensou, já ouviu? Adolescente não é adulto em miniatura. Claro, algumas pessoas tratam o adolescente achando que ele é um adulto, e aí fica esperando, cria aquela expectativa de que o comportamento dele seja como de um adulto. Só que, na verdade, é que não, né? Simplesmente por quê? Porque o cérebro do adolescente ainda não está pronto, não está adulto, não cresceu totalmente, não está. Eu penso que você precisa olhar para o adolescente. Tenta lembrar quando você estava lá com o neném pequenininho, vendo uma criança no parque, brincando, se desenvolvendo, se sobe, se não sobe a escada, se consegue descer o escorregador. O adolescente também está numa fase de crescimento, de aprendizado de coisas novas. E a gente acha que ele é igualzinho a gente, né? Então, as mães vêm lá, ficam reclamando do adolescente, né? Que ele não entende, que ele não faz nada em casa, que ele não ajuda. Por que será? Por que será que esse cérebro do jovem, ele é diferente? E não é somente as pessoas, né, acham, é a fase dos hormônios. Sim, os hormônios estão atuando, estão preparando o nosso corpo para reprodução, né, para a puberdade que a gente chama, que acontece. Então, sim, os hormônios estão atuando e hormônios são substâncias poderosas no nosso corpo. Imagina a mulher no ciclo menstrual,
ou então na menopausa, né? Aqueles calorões, tudo isso é alteração hormonal. A gente fica mais chorosa, ou fica mais irritada, os homens na andropausa. Então, os hormônios, sim, são substâncias poderosas e fazem com que os jovens se sintam. É que eu estou sozinha com eles, minhas filhas foram dormir na amiga, e nada disso, nada disso. Vamos voltar para que adolescente não é adulto em miniatura. Então, eles sofrem sim alteração dos hormônios, eles vão ter reações, né, exageradas por causa da atuação das substâncias dos hormônios, mas eles também estão com esses neurônios no cérebro sofrendo uma poda, né? Tem neurônios que estão sendo botados fora, vamos dizer assim, que eles não servem para mais nada, e tem outros nascendo em áreas específicas do cérebro do jovem, né? Até ele se tornar adulto. Então, tem função cerebral que não dá para exigir de um jovem. Então, ele se colocar no lugar da pessoa, ele se entender, né, por que que a mãe não, por que que ele não vai ajudar a mãe, né, não se colocar no lugar dela, que ela já trabalhou muito, está fazendo mais coisas. Dificilmente, porque essa é a região, o córtex pré-frontal, é a região onde a gente tem essa capacidade, essa função de entender o outro, se colocar no lugar do outro, essa empatia, que muitas pessoas gostam de falar, mas empatia, na verdade, é sentir como o outro está sentindo. Isso nunca a gente vai conseguir, né? Porque o outro sente do jeito dele, a gente sente do nosso jeito, enfim. Mas isso é algo que o nosso cérebro só vai fazer lá por volta dos 20 e 20 e tantos anos ainda, 24, 25, tem literatura que fala. Então não dá para reclamar dele, né? Não dá para. Eu não sei se você que me ouve aqui, se você que é terapeuta, psicóloga, já ouviu alguma mãe reclamando para você e dizendo que ele não faz nada, só fica no quarto, não estuda, não quer saber de nada na vida. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, mas não dá para exigir que ele pense a longo prazo, que ele se coloque no lugar do outro, porque é tudo diferente para esse cérebro ainda em desenvolvimento. Beleza? E o mito 2: adolescente é aborrecente. Ai, 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 eu até sinto um negocinho assim no meu ouvido quando eu ouço o aborrecente. Antes eu ficava triste, chateada, né? Porque é óbvio que eu entendo que adolescente não é aborrecente, mas se você pensar, adolescente, aborrecente é a junção de adolescente com aborrecer. Então a gente parte, né, do princípio que essa interpretação, essa representação, seja porque tem que ter muita paciência para lidar com o adolescente, né? E eu concordo com a maioria dos adultos que pensam dessa forma, mas o adolescente não é só aborrecente, ele não só aborrece, né? Ele tem muitas características no jovem que esse cérebro que está se desenvolvendo é capaz de fazer que um cérebro que já passou dos 50, por exemplo, já não é tão capaz assim em algumas funções. Você já deve ter ouvido falar de empresas, por exemplo, de trabalho, que procuram pessoas mais jovens para ocupar os cargos. Por que será que nessas situações não são os adultos com o cérebrozinho pronto, com muita experiência vivida, que são os procurados? Tem uma razão de ser. E isso está no cérebro do jovem, né, que é capaz de criar, que é capaz de ver soluções para problemas de forma diferenciada, né, do que um cérebro que já passou, né, dos 50. Eu lembro, vou contar uma para você imaginar, eu lembro muito bem quando eu fazia 48 horas de plantão, né, 2 dias seguidos dentro do hospital, trabalhando, atendendo as pessoas, e depois eu ficava muito bem, não me sentia assim dormia ali um dia, né, umas 4, 5 horas, e eu já estava muito bem para trabalhar de novo.
Depois dos 50, fazer plantão demora para o cérebro lembrar até das palavras, né? Às vezes eu ficava assim, como é que é mesmo aquela máquina que a gente usa para escrever, a máquina de escrever, datilografar? E hoje em dia não é nada disso mais, né? Hoje é computador, digitar, mas o cérebro fica cansado, nem lembrar o significado das palavras, como falar, como se comunicar, né? Então, essa adolescente e aborrecente não é bem assim. Vamos pensar mais, né? Representar, tirar esse mito aí da cabeça das pessoas, porque adolescente não só aborrece, né? Ele tem coisas muito legais, criativas, produtivas, e eu gosto sempre de falar, né, da Greta, por exemplo, acho que ela é uma adolescente nota 10, né? Qual adulto faria o que ela faz? Eu pergunto aqui, né? Então, imagina, também não. E o mito 3, adolescente vive em crise. Você também pensa isso do adolescente? E esse eu esqueci de passar a caneta preta atrás. Adolescente vive em crise. O que você acha? Ele vive, o que é uma crise, né? Crise é uma mudança brusca, uma alteração importante no desenvolvimento. E sim, o jovem vive mesmo, né? Se você, toda a literatura falando do adolescente vai começar falando que ele vive uma transformação, uma mudança, mas a gente escreve isso como se fosse algo simples, né? Então, imagina que essa transformação é uma transformação no corpo, no crescimento do corpo, na forma de pensar, nos sentimentos, né? Tudo é diferente para ele, diferente de como ele sentia enquanto criança, né? O próprio corpo é estranho para o adolescente. Então, ele vive uma crise, né? Uma busca por quem ele quer ser, algo da identidade, ele está construindo a identidade dele. E essa transformação, ela é muito forte de ano a ano. Eu gosto sempre de lembrar, lembra do bebezinho que vai no pediatra todo mês, porque existe muita mudança de um mês para o outro, né? No mês não sentava, no outro mês está sentando, no mês não andava, no outro mês está andando. Para o adolescente é a cada ano. E a gente divide, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente divide, claro que de forma didática, porque depende de muitas coisas, né? O indivíduo, mas didaticamente a gente divide a fase inicial da adolescência, a fase intermediária e a fase final. Então, falar com alguém de 10, 11, 12 é muito diferente de falar com alguém de 16, 17, 18, 19. Então, são períodos que a gente vai desenvolvendo. E falar de coisas, por exemplo, das coisas da intimidade, algumas vezes meus alunos vêm perguntar: o que eu vou falar o quê? Vou ajudar no quê? Para qual idade, né? Então, você que é o especialista, você vai captar qual é o momento que aquele indivíduo, que aquele adolescente está passando na vida dele, para aí poder falar das coisas que ele está vivendo, né? Você não vai adiantar nenhum assunto para ele. E se a gente já está falando lá com quem já teve experiências, a gente pode falar das experiências, né? Foram positivas, foram negativas, o que sentiu, o que não sentiu, foi bom, foi ruim, coisas que as pessoas não falam, não criam espaço para ser falado, né? E quem tem que fazer criar esse espaço? É você, psicóloga, terapeuta, que está aí me ouvindo, que atende adolescente com problema emocional e quer ter mais segurança para atender essa população. Bem verdade, então, que eles passam essa crise, eles passam por esse momento de crise, né? Aceitar o próprio corpo é difícil, a autoestima é ruim, eu não sei como que vai ficar, de que tamanho que eu vou ficar, será que eu cresço mais, será que eu não cresço, né? São todas essas mudanças no corpo que fazem com que ele sinta isso. Mas ele também, além de ter esse desconforto com o corpo, nem sempre a crise é algo negativo, né? Porque a mesma forma que é tão intenso as mudanças, ele também, esse cérebro está ávido por aprender, né? Ele aprende com tanta rapidez e força quanto
o resto está acontecendo no corpo dele. Então, não é só algo negativo, existe algo muito de positivo nessa transformação, nessa crise que ele está vivendo, né? E tudo que ele aprender nessa fase vai ficar lá registrado, marcado no cérebro dele, né? Então, é por isso que ele precisa do apoio do terapeuta. Porque eu fico pensando, quem está me ouvindo, se já passou por algum momento da sua vida que você estava muito desesperado, não via, né, muito mal, se sentindo muito mal. Se você soubesse que tinha uma pessoa com quem você podia ligar, confiar e falar com essa pessoa, você com certeza ia se sentir melhor, ia passar por esse período, por esse tempo, de uma forma mais forte, né? E é por isso que eu estou aqui falando com você, que é psicólogo, terapeuta, para atender essa população adolescente. Imagina como passar por todas essas mudanças, né? Todas esses olhares das pessoas, preconceito até, né, de lidar com o adolescente. Vamos tirar isso, vamos desconstruir, fazer uma outra representação do adolescente para a gente poder apoiá-lo. Então, se você já pensou essas coisas sobre adolescente, eu queria que você comentasse aí no chat, colocasse se você gostou desse assunto, se eu estou gerando valor para você, para o seu conhecimento. Quero pedir que você compartilhe aí com mais 5 psicólogas e terapeutas, porque eu estou aqui para te ajudar a atender paciente adolescente, porque eu quero multiplicar o número de pessoas, de profissionais, terapeutas e psicólogos que atendem paciente adolescente e se diferencia no mercado, né? Porque tem muita gente que não atende adolescente, que não tem essa familiaridade com o adolescente. E é para isso que a gente está aqui, para ter essa coisa familiar, essa intimidade, para você saber o que é próprio do adolescente, o que pode ser um transtorno, o que ele vai precisar de ajuda, de encaminhamento, o que não, é só desse momento, a gente vai esperar, vai ajudar, vai dar apoio, vai dar orientação, e ele vai conseguir passar por isso da melhor forma possível. Então, essa live de hoje foi sobre os 3 mitos que podem dificultar o atendimento com adolescente. O primeiro mito foi sobre adolescente ser um adulto em miniatura, e tire isso da sua cabeça, ele não é, a conversa com ele é diferente. O segundo mito é adolescente é aborrecente, ele não só aborrece, ele cria, ele é genial, ele faz coisas que um adulto não faria, não faz, né? E o adolescente vive em crise. O adolescente vive em crise. Vive em crise, mas a crise também é positiva, ela também é criadora, transformadora, né? Deixa eu te contar um segredo aqui. Exatamente há um ano atrás, eu estava fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, convidando vocês para o meu evento, querendo mostrar o programa Atenda Adolescente, como que a gente pode se comunicar e fazer vínculo adolescente de forma adequada. E eu posso dizer que eu evoluí bastante, aprendi tanta coisa, fui me diferenciando, fui perdendo a voz de falar com o aeroporto, perdendo essa coisa de ficar sem graça de falar aqui para uma tela de computador, né, para um celular, enfim, a gente vai desenvolvendo essas habilidades e eu estou muito contente de estar aqui um ano depois, fazendo de uma forma muito melhor. E eu espero que eu tenha convidado vocês, que vocês apareçam na minha aula, porque eu vou dar os passos, alguns passos que você já deve dar, começar a ter noção de quais os passos iniciais, quais são a porta de entrada para que a terapia do jovem possa fluir, né? Eu chamava, quando eu fazia esses atendimentos, esses 4 encontros, né? Na época que eu estava no consultório, eu chamava os 4 encontros, eles são a porta de entrada, eles são o cartão, né? A gente não começa com o pé direito, sabe? Aquela coisa de já começar bem para a coisa andar.
É isso que nós vamos aprender aqui, é isso que eu quero ensinar. E aí, esse programa tem três princípios que é o que nos norteia no programa inteiro, em tudo que a gente vai ter juntos, como que a gente vai treinar para as habilidades, né, para atender o adolescente. O princípio número 1 é que não existe um protocolo único que sirva para todos os adolescentes. Não vou trazer para você uma regrinha de bolo, assim, uma receitinha, faz essa pergunta, né? Por quê? Porque cada um é de um jeito, cada problema é sentido de uma forma, a origem do problema é diferente para cada um, né? E cada um é único, não existe ninguém igual a ninguém. Então, não tem um protocolo de perguntas que sirva para todos os adolescentes. Princípio número 2. Nosso programa, o foco é o adolescente. O que eu quero dizer com o foco? Eu fico falando para as minhas alunas. O foco é o adolescente. Quando a gente está treinando a conversa, a dinâmica na conversação, né? Desenvolvendo a habilidade de conversar, a gente simula como se fosse o adolescente, ela a terapeuta, a mãe, e a gente se coloca nesses papéis, faz como ser a técnica, né? E a técnica de como ser e dos papéis. A gente vai trocando. Muitas vezes é fácil sair do papel. Então, a gente desfoca o olhar para o adolescente e embarca no discurso da mãe. Então, tem que tomar esse cuidado, né? E para a gente sacar que está fazendo isso, a gente precisa treinar. Então, o foco é o adolescente e não o problema que ele está trazendo. Não é ele o problema, certo? A pessoa, a gente olha como um todo, um ser único, mente, corpo, integrado, que é o terceiro princípio. A gente não está aqui para fazer diagnóstico psicopatológico, isso é papel do especialista, do psiquiatra, se for preciso, né? A gente está atendendo adolescente. E o que é atender adolescente? Atender adolescente é acolher os sentimentos, o sofrimento dele e apontar o melhor caminho a ser seguido, um caminho seguro. Isso é atender. A gente não vai resolver a vida dele, não, a gente não vai fazer ele se tornar outra pessoa, a gente não tem esse poder nas mãos, né? E o princípio 3 é a harmonia, a gente vai buscar a harmonia, o equilíbrio do organismo dele. Eu costumo dizer a balança, né, do corpo e da mente tem que estar equilibrada, não dá para separar a mente do corpo, o corpo da mente, coração, gosto de falar, né? Coração da mente, não dá, não dá. Tá mais que provado isso, e a gente adoece menos quando a gente equilibra mente e corpo, a gente usa menos medicamento, tá cheio de adolescente com angústias que a gente chama de circunstanciais. Então, ter esse equilíbrio vai fazer com que o adolescente use menos medicamento. Menos medicamentos se a gente tem o equilíbrio entre a mente e o corpo. E essas angústias, né, que são mais da circunstância que o adolescente está vivendo, essas eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de medicamento. Né? Basta o atendimento adequado com a comunicação, com a linguagem do adolescente, para que ele te entenda e você entenda ele. Basta fazer vínculo e saber que fazer o vínculo com ele, com a mãe, porque se a mãe não confiar em você, ele não vai voltar para a terapia. Né? A terapia não vai acontecer, não vai fluir. E é isso que a gente tem no programa para oferecer. Eu quero saber se você já se inscreveu no meu evento. Se você não conseguiu, eu tive algumas pessoas que falaram que tentaram, não sei quando foi que tentou e não conseguiu, e qual o momento do processo, se foi no site, se foi aonde, mas eu vou te dizer. É só você ir ou na link da bio da doutora Gia _ Prof da Saúde, ou você ir direto no site doutoragiaoficial.com.br/inscrever e seguir os passos lá. Você só precisa colocar seu e-mail, que você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp para receber todas as informações, lembrete para você não esquecer de aparecer no meu evento. Eu vou te dar passos para que você comece a olhar para o adolescente sem esses 3 mitos que a gente acabou de falar aqui, os mitos de achar que o adolescente é um ser adulto, miniatura,
está longe disso, então você não tenha expectativa com ele, não tenha expectativa de querer que, isso, estou terminando, me vem coisas na cabeça, de querer que um adolescente de 15 anos cuide de um bebezinho pequenininho, recém-nascido, né? Isso é perigoso. Ele até pode aguentar algumas horinhas, mas deixar o dia inteiro, não, o cérebro dele não vê consequências. Olha aí, né? Qual é o papel que esse adolescente está fazendo nessa família? Ele está sendo a babá do filho pequeno, né? Então temos que tomar muito cuidado com o desenvolvimento cerebral nessa fase. Não é adulto em miniatura. Segundo mito, ele não é aborrecente, ele não só aborrece, ele tem criatividade, tem energia, tem alegria, tem diversão, tem proatividade, né? Tem resolução de problemas mais fácil, com ideias geniais, tá? Terceiro mito, o adolescente vive em crise o tempo todo. Ele vive uma grande transformação, mas ele também vive isso de forma intensa para o lado positivo, e crise é transformação, e a transformação é para o melhor, né? Para a gente ser melhor. E é por isso que ele precisa do terapeuta, do psicólogo, para atender paciente adolescente com problema emocional. 4 encontros, hein? 4, a dinâmica de 4 encontros, para que a terapia possa fluir, você se sinta segura em lidar com o adolescente, beleza? Espero que eu tenha gerado conhecimento para você, que isso tenha sido de valor, que você tire essas coisas da cabeça, esses 3 mitos, e aí eu lembra que a mente é que nem paraquedas, só funciona se estiver aberta. Vamos juntos evoluir e abrir a mente? E muito obrigada por você que está aqui assistindo.